Olá, boa noite. Mais uma vez estou aqui com mais um texto bíblico para nós esclarecermos, para nós entendermos o que realmente a Bíblia quer dizer. E hoje estamos aqui com Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Hoje vamos falar sobre Zaqueu, o publicano. Antes de nós começarmos o nosso estudo de hoje, por favor, se inscreva aí no nosso canal se você ainda não é inscrito. Bem, eu tenho ouvido e visto muitos pregadores falando de Zaqueu como sendo um ladrão. E nas pregações citam várias vezes que Zaqueu era um ladrão. Bem, eu não estou aqui para defender Zaqueu, né? Nós sabemos que existiam muitos cobradores de impostos publicanos desonestos. Possa ser que Zaqueu esteja aí nesse grupo, mas o que eu quero aqui defender é a Bíblia. A Bíblia é o texto bíblico, porque a Bíblia não diz, o texto bíblico não diz que Zaqueu era ladrão. Portanto, chamá-lo de ladrão é colocar coisa no texto que não está no texto. Então vamos para o estudo de hoje, né? Você pode aí ler na sua Bíblia, eu não vou ler aqui, Lucas capítulo 19, versículo 1 a 12, está falando aí sobre Zaqueu, o publicano. Bem, quem era Zaqueu? Zaqueu era um funcionário do governo romano. Zaqueu era um homem judeu, chefe dos cobradores de impostos e rico. Aí a Bíblia diz que ele era rico, mas a Bíblia não diz como foi que ele ficou rico, ok? Ele era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Por que Zaqueu era odiado pelo seu próprio povo? Aqui agora está a questão aqui, né? O X da questão. Zaqueu era odiado pelo seu povo judeu, sendo que ele era judeu, porque ele cobrava impostos do seu povo, dos judeus, para os romanos. E isso, para os romanos, para os judeus, era uma traição, sendo ele judeu e cobrava dos seus próprios irmãos judeus para os romanos. Por isso que ele era odiado, e os cobradores de impostos também eram odiados por isso, e também porque ia contra a lei de Moisés, na questão da quantia cobrada, estipulada, ok? Onde está escrito na Bíblia que Zaqueu era ladrão? Em nenhum lugar da Bíblia, ok? Essa questão de chamar Zaqueu de ladrão, isso é aí, né, algo grotesco e fora do contexto. Tá bom? E a Bíblia não diz isso, portanto devemos ter cuidado para não chamá-lo de ladrão. Em nenhum lugar da Bíblia, aí do texto diz que Zaqueu era ladrão. Por que Zaqueu então falou que iria devolver 4 vezes mais se tivesse em alguma coisa defraudado alguém? Bem, existia uma taxa de imposto aí que deveria ser cobrada dos judeus, estipulada pelo governo romano, e essa taxa deveria ser cobrada como era, ok? Assim como a lei romana. Se cobrasse a mais, isso era uma defraudação, ok? Por isso que ele disse, se em alguma coisa eu defraudei, ele diz assim, ó, se eu roubei alguém, ele falou assim, se em alguma coisa eu defraudei, irei restituir 4 vezes mais. Então devemos ter cuidado, né, com o que está escrito ali. João 3, versículo 12 e 13, né, está falando ali realmente de João Batista, que estava ali batizando as pessoas, e muitos dos publicanos foram ser batizados, ok? E ele diz assim, olha, para vocês que agora são batizados, não cobrem mais do devido, né, estipulado pelo governo. Isso é o que está escrito. Bem, o que o Zaqueu falou ali foi o seguinte, se eu cobrei dos judeus a mais do permitido pela lei romana, eu vou devolver 4 vezes mais. Na verdade, nem todos os publicanos eram ladrões. A história mostra que muitos publicanos eram desonestos. Pode ser que Zaqueu, como já falei, faça parte desse grupo, mas a Bíblia não diz que Zaqueu e nem Mateus eram ladrões. Chamá-los assim é acrescentar coisas às Escrituras.
A história também diz que quando o governo romano descobria alguma fraude por parte de um cobrador de imposto, esse cobrador de imposto era destituído do seu cargo. Sendo assim, como Zaqueu permanecia no cargo como sendo o chefe dos cobradores, e como ele teria coragem de cobrar a mais da quantia estipulada pelo governo, isso é uma coisa aqui para nós levarmos em consideração, ok? Bem, outros também pregadores dizem que Zaqueu não conhecia Jesus. Será mesmo que Zaqueu não conhecia Jesus? Em Mateus 9, versículo 10 e 11, diz que Jesus estava ali em uma casa e que naquela casa havia muitos publicanos e pecadores, ok? Então, será que Zaqueu não estava ali? Bem, também a Bíblia não diz qual deles estava ali, né? Não cita o nome deles, não sei se o Zaqueu estava, mas pode ser que Zaqueu estava ali ou então ouviu falar de Jesus. Então, Zaqueu já sabia, já conhecia de alguma forma Jesus. Bem, também diz que os publicanos eram melhores que os líderes religiosos, porque esses líderes religiosos, fariseus, eram hipócritas e os publicanos não eram hipócritas. Eles eram mais sensíveis ao Evangelho e por isso muitos deles aceitaram Jesus e foram batizados. Bem, o que nós queremos na verdade aqui hoje é esclarecer esse assunto na questão de Zaqueu ser ladrão, como muitos dizem. Mesmo lendo a Bíblia, não achando nenhum versículo falando que Zaqueu era ladrão, insistem em dizer que Zaqueu era ladrão e falam isso várias vezes em suas pregações. Zaqueu era ladrão, o ladrão Zaqueu. Não, o que a Bíblia diz é que Zaqueu era rico, o que a Bíblia diz é que Zaqueu era de pequena estatura, né? Mas a Bíblia não diz que Zaqueu era ladrão, diz que ele era maioral, o chefe dos publicanos. Então está aí, que você que prega, que você, meu irmão, minha irmã que prega a palavra de Deus, quando você for pregar sobre Zaqueu, fale apenas o que está escrito no texto, não acrescente nada, não há necessidade de acrescentar coisas, né? Dizer que Zaqueu era ladrão só porque alguns historiadores dizem que os cobradores de impostos eram ladrões, nem todos eram ladrões, né? Assim como hoje, nem todos, né, que fazem parte do governo são ladrões. Né? Existem aqueles que defraudam, existem aqueles que são honestos. Então muitos ali cobravam os impostos como era estipulado pelo governo, até porque tinham medo do governo descobrir isso aí. Quem estava causando o problema era o governo romano para os judeus, porque estipulava quantias, né, altíssimas para que eles pagassem. E os judeus eles eram problemáticos nesse assunto aí, eles não aceitavam impostos. Vamos ver isso aí, né? O próprio Jesus, né? Eles ali questionando, e Jesus, né, uma certa feita falou com Pedro para ir pescar e levar aquela quantia ali por eles dois. Ele diz assim: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então Jesus ele cumpriu a lei direitinho e ele, mesmo não sendo obrigado a pagar impostos, ele pagou para que se cumprisse as Escrituras. Portanto, está aí, né, mais um esclarecimento. Você pode aí pesquisar sobre esse assunto, se você for pregar, para que você não pregue mais aquilo que não está nas Escrituras. Que Deus te abençoe.